a mais uma aula aberta. Muito boa tarde, o meu nome é Gonçalo Santos, eu sou o coordenador do programa de doutoramento em Antropologia aqui da Universidade de Coimbra. Gostava de vos dar as boas-vindas a mais uma aula aberta do programa de doutoramento e de facto é um grande prazer hoje ter comigo uma figura importante da arqueologia em Portugal, Thierry Aubry, doutorado em Geologia Quaternária e Pré-História, já em 1991, pela Universidade de Bordeaux. É, desde 1996, o responsável pelo estudo da ocupação paleolítica no Val do Coa, tendo, na realidade, como aliás nós vamos ver, estabelecido a cronologia das principais fases artísticas e contexto da arte rupestre paleolítica ao ar livre. Tem uma longa lista de publicações que eu não vou estar a entrar aqui em grandes detalhes. Se vocês quiserem, consultem o site do professor Thierry Aubry. Trabalha desde 1996 no Parque Arqueológico do Val do Coa, depois em 2010 num reconfigurado Museu do Coa e em 2011 na Fundação Coa Parque, sendo desde abril de 2020 o responsável técnico-científico pelo Museu do Coa e pelo Parque Arqueológico do Val do Coa. Thierry Aubry, bem-vindo à Universidade de Coimbra. Ele vai-nos falar hoje desta odisseia de arte paleolítica no Val do Coa. Obrigado. Muito obrigado. 91, sim, não me lembrava, a minha tese é de 91, o ano da descoberta do Val do Coa. É o ano da descoberta do Val do Coa. O ano de muito. E o início dos anos 90 é importante porque foi muitos casos de arte paleolítica, Chauvet, Cosquer, foram descobertos no início dos anos 90. Estamos também num dia especial, porque não é hoje, é ontem que aconteceu, que foi publicado no Jornal Público, foi divulgado a descoberta da arte do Coa, 21 de novembro de 1994, foi exatamente 30 anos. Eu acho que vamos ter amanhã no Museu do Carmo um debate sobre esta questão, o que é que aconteceu durante os últimos 30 anos, desta divulgação e todo o processo. Agora, vou tentar ser o mais breve possível, também não ser muito técnico, porque não sou arqueólogo, não falar muito de arqueologia, mas eu gostaria de falar de duas temáticas. Uma, eu acho que é importante na questão do processo do Coa, a questão da polémica, porque muitas vezes temos, quando recebemos grupos de crianças no Museu do Coa, temos a impressão que as pessoas conhecem esta história, mas isto foi há muito tempo, foi há 30 anos, não é? E muita gente esqueceu que foi uma temática que aparecia no telejornal, que foi uma temática na discussão polémica das legislativas de 1995, mas foi realmente para a sociedade uma controvérsia e vamos ver, entre duas soluções para a conservação desta arte do Coa. Outra coisa também que eu acho que é importante é que ver que foi preciso 30 anos entre 21 de novembro e hoje, mas que nos médias a resposta era muito mais rápida, porque foi publicado no 7 de julho de 1995 no Independente a questão das pseudodatas que deviam datar a arte do Coa, e a resposta do público 11 de julho, que é uma entrevista ao João Zilhão, onde dizia a verdade está no contexto, onde o João Zilhão avisava que esta questão da datação da arte, que era mesmo assim a questão crucial da polémica, que a verdade muitas vezes está no contexto e não está nos resultados da datação radiométrica. E isto cada vez mais, quando vamos ver os artigos que estão a sair sobre datações dos restos humanos, da arte, quando se publica um número, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 5 milhões, 1 milhão, é mais importante que a opinião do arqueólogo. Eu acho que temos que pensar nisto, temos que pensar no processo científico de estudo desta arte. Eu também vou regressar ao fim do século XIX, com uma publicação que é fundamental
para a história da arqueologia paleolítica, que são a publicação dos trabalhos de Larté e Christine. Larté e Christine, que é uma dupla fantástica, a um que dava dinheiro e outro que dava conhecimento, mas foi realmente uma dupla fundamental para a arqueologia paleolítica, porque em pouco tempo, durante poucas semanas, escavaram, não descobriram, porque são pessoas que indicaram, mas escavaram alguns dos sítios que são fundamentais para a arqueologia paleolítica na Dordogne, os Ries, Le Moussenier, que são nomes que vamos dar depois às fases do Paradiso Superior. E na publicação, acho que é muito importante que publique a existência da arte móvel. A arte móvel são estes pequenos fragmentos de osso, pequenas plaquetas de xisto, com figuras, muitas vezes animais. Mas neste caso temos uma associação entre uma figura humana, animais e signos. E eu fiz a tradução desta frase. Eles dizem que não quer ver nenhuma mensagem simbólica nesta associação dos humanos, dos signos e dos animais, e que deixam esta tarefa de interpretação da arte a outras pessoas. O mérito também, mas também deixam isto para outras pessoas. Quer dizer que eles estão a expor uma descoberta numa camada, num contexto paleolítico, onde era óbvio que as pessoas que viveram dentro do Paradiso Superior tinham a capacidade cognitiva para desenhar e representar animais em pequenos objetos. Vamos mais uns anos à frente e temos entre as bandeiras da época também, onde em Espanha, no norte de Espanha, Marcelino de Sartola, e sobretudo a sua filha, que vai descobrir os bisontes do tempo de Altamira, e que vai iniciar esta descoberta, sobretudo a publicação, vai iniciar uma primeira polémica, controvérsia da história da arte paleolítica. E Émile Cartagnat, o francês, ninguém é perfeito, que vai dizer, no Congresso de Lisboa, vai dizer que esta arte não pode ser antiga. Até vai propor umas datas até que foi pintado. Ele dá, acho que entre a primavera e o outono de 1874, dá a mesma data perfeita, que isso foi pintado por um artista, que isto não pode ser antigo, que isto é impossível, que o homem paleolítico não tinha as capacidades, que isto está muito bem conservado, que não tem traço de fumo, que daqui uma pessoa não podia entrar com uma lampadinha e deixar estas pinturas, que isto é falso e não pode ser assim, não pode datar do Paradiso Superior. Vamos ver que é interessante, porque de um lado, é fácil assentar que o homem paleolítico pode gravar ou pintar pequenas placas de osso ou de xisto, mas não tem capacidade cognitiva suficiente para pintar as paredes de uma gruta. Quer dizer que isto são vistos como duas coisas diferentes. Uma, que são um pequeno tipo artesanato, que vai utilizar os objetos da sua vida cotidiana para gravar, e outra é representar na parede de uma gruta. São vistos como duas ações completamente distintas. O processo vai desenvolver em França, quer dizer, com a descoberta de várias grutas, Pernamper, Rochauvet, Lamoutte, Pernamper-Gironde, Rochevaux-Ardèche, Dordogne, com Barreiro-Fungôme, com a descoberta de grutas com gravuras e pintura na Dordogne, a comunidade científica vai aceitar, porque é a França, claro, então, neste caso é muito mais fácil aceitar, que é possível e que pode existir uma arte paleolítica conservada na parede das grutas. E Émile Cartagnat vai publicar o famoso Mea Culpa Ascetique, onde vai dizer que enganei. É verdade que eu não aceitei a antiguidade da arte de Altamira, mas depois, com estas descobertas em França, eu acho que podemos aceitar a existência de uma arte paleolítica, que não é uma arte móvel, não são pequenos objetos, mas uma arte das grutas. E vai criar, de facto, outra, vamos ter uma transição, vamos passar da arte móvel, artesanato, a esta arte do espaço cotidiano e, sobretudo, vamos ter uma relação direta entre a arte paleolítica e as grutas. Todavia, há a descoberta de arte em abrigos rochosos. Os abrigos não são mesmo assim, não são grutas profundas, são na entrada são pequenas cavidades, abrigos rochosos,
E alguns dos pré-historiadores vão pensar que é possível, até, que existiu uma arte ao ar livre. Quer dizer que esta questão da associação entre as grutas, a arte paleolítica e as grutas, não é óbvia no início. Vai ser pouco a pouco, com a descoberta da Tamira, várias centenas de grutas de Abrigo Rochoso e Las Poucas, onde temos uma gruta com pinturas, uma gruta profunda, não é o Abrigo Rochoso, até 1981, onde vamos passar em Portugal, e o Nelson Rubenda, que é estudante de Antropologia na Universidade do Porto, vai indicar aos seus professores que eles têm indicação da existência de um cavalo gravado com um traço fundo numa parede rochosa, não é uma gruta, não é um abrigo rochoso, está mesmo exposto para o arquivo, que apresente que não tem nada a ver com as gravuras conhecidas na região, que são da Idade do Ferro, quer dizer, que são figuras humanas, que não têm nada do estilo paleolítico. Neste caso, esta figura apresenta exatamente as mesmas convenções estilísticas das pinturas e das gravuras que foram atribuídas ao paleolítico, descoberta, entretanto, desde a descoberta da Tamira, dentro das grutas. E a primeira vez, com esta publicação, Susana Oliveira Jorge e dos seus colegas, temos a publicação e esta hipótese da possibilidade de conservação de grafismo ao ar livre desde o paleolítico, que não são holocénicos, que são mesmo assim contemporâneos da arte das grutas. Entre 1981 e 1991, que é a data da descoberta da arte do couro, vão ser descobertos outros sítios. Por acaso são vários cavalos. Temos, sobretudo na Península Ibérica, com um caso em Fornauzou, que está no limite oriental dos Pirineus, mas quase todos, e mesmo no centro da Península Ibérica. 1981 e 1991. Descoberto de mais casos. Todavia, continua a ser nos livros clássicos da arqueologia, a arte paleolítica continua a ser uma arte das grutas. Quer dizer, que isto são considerados como casos isolados, tipo a exceção que vai confirmar a regra, que a arte paleolítica está conservada nas grutas, e que isto são casos excepcionais. 1991, estamos mesmo nesta situação, quer dizer, temos descoberta de figuras ao ar livre atribuídas ao Partido Superior, só rochas metamórficas, vários casos, mas não temos os sítios que podiam estar associados. Quer dizer, que estilisticamente são semelhantes às figuras que temos nas grutas, mas não temos o contexto arqueológico. Então, a questão é, quer dizer, que temos artistas, onde vivemos, onde estavam as pessoas que fizeram, gravaram estas figuras, conservadas ao ar livre. 1991, e a data da descoberta da primeira rocha, a rocha 1 da Canela do Inferno, do Val do Coura, que vai ficar mais ou menos escondido até o artigo de Manuel Carvalho no público, que são em muito tempo, ele vai iniciar esta descoberta, esta divulgação vai iniciar, podemos chamar esta batalha do couro. Temos aqui os sítios, amarelo, os sítios com arte rupestre ao ar livre, e temos realmente poucas possibilidades de sítios que podiam estar associados. A questão é que, com a descoberta da rocha 1 da Canela do Inferno, não aparece no contexto normal, vamos dizer. Aparece durante a construção, no início, não é bem no início, aparece durante a construção de uma barragem que é uma barragem de quase 100 metros de altura, que é uma barragem importante, e a fotografia da descoberta, 91, dentro da placa, mesmo assim, sabemos que foi descoberta em 91, e com a publicação deste artigo, Rocha 1 da Canela do Inferno, temos assim várias figuras, vamos falar disto a seguir, superposição de várias figuras no mesmo espaço. Com esta descoberta, vamos mais uma vez
temos o argumento estilístico, que a Xangô apresenta as mesmas convenções estilísticas encontradas em grupos. Neste caso, temos aqui o Val do Coa em cima, que é uma rocha apenas quase. Temos exatamente as mesmas convenções de representação dos cornos, com uma perspectiva que não é realista. Temos as mesmas convenções que encontrar na arte das grutas. Por exemplo, na rocha 1 da Carrada do Inferno. A polémica não vai ser, no início, não vai ser uma polémica científica. Quer dizer, que não são os arqueólogos que vão começar a falar mais alto. No início desta polémica vai ser das escolas. E, sobretudo, a rede de contacto dos alunos e dos professores, que vai divulgar esta descoberta e que vai criar, mesmo assim, uma força. Uma força que eu acho que é única e criar também uma questão entre as várias gerações, quer dizer, que normalmente as pessoas mais idosas achavam que a solução da barragem tinha uma visibilidade tecnológica muito visível, era a boa solução, e os mais jovens, que estavam um bocadinho mais preocupados com o seu futuro. Eu acho que isto, do ponto de vista social, é uma controvérsia extremamente interessante do ponto de vista geracional, mas, sobretudo, como foi possível a propagação desta informação e a implicação dos professores na luta. Porque muitas vezes falamos dos arqueólogos que apreciam. Também há uma relação entre os arqueólogos e os alunos, quer dizer que muitos arqueólogos foram lá falar na escola de Foscoa, e a escola de Foscoa fica realmente marcada, e alguns dos professores ficaram marcados. Houve uma comunicação entre a comunidade científica e as escolas, isto também é importante, quer dizer que não ficaram em Lisboa a defender na televisão as coisas, também tiveram um trabalho de campo extremamente importante. Esta é a questão da implicação da sociedade numa decisão. A decisão era muito simples. Não havia 50 soluções. Uma era cortar algumas rochas e deixar as outras por baixo da água, sem tempo para estudar, porque sabemos que em 3 anos era quase impossível, e que muito das rochas que descobrimos há pouco tempo não ficavam conhecidas, quer dizer, que ficavam por baixo da água, quer dizer, que era sacrificar uma parte do conhecimento para talvez daqui a uns séculos ter a possibilidade de estudar, ou a outra era a criação de um parque arqueológico. E cancelar a construção da barragem e conservar a arte onde foi realizada. Isto era uma controvérsia muito simples. Foi decidir a segunda solução, apesar, eu falava deste artigo que foi extremamente importante, o que é que foi feito? Quer dizer, 2 investigadores rasparam um bocadinho as rochas, rasparam o ciclo tipo com uma faca, não é? Um bocadinho, escalpam assim e dataram o que estava dentro. Qualquer pessoa, eu acho que isto, para datar realmente uma gravura, datar o que está na superfície de uma rocha, vai dar uma idade mínima. E as datas que foram obtidas, obviamente, chegavam ao máximo de 5.000 anos. Eu acho que qualquer pessoa com um bocadinho de juízo dizer é normal, não quer dizer que isto vai datar o que está por cima da gravura, não data a gravura, quer dizer que a matéria orgânica que está na superfície nunca vai datar uma gravura, porque a gravura vai tirar material e não vai acrescentar, quer dizer, quando estamos a datar um carvão numa gruta, datamos um carvão que foi utilizado para desenhar. Aqui estamos a datar o que está por cima de uma gravura. Então era óbvio que ia dar uma data mais recente. Mas, na sociedade, isto foi extremamente importante porque sabemos que depois desta publicação destas datas, a opinião pública virou. Que estatisticamente, o governo nunca publicou isto, mas temos resultados de entrevista estatística que a opinião pública, quando apresentamos um número, uma data, acredito muito mais que o arqueólogo disse que estilisticamente é parecido com a arte paleolítica. Esta polémica está contada num documentário, que é da Batalha de Coas, Jean-Luc Bourret, e a decisão vai ser tomada no fim do início de 1996, onde vai ser decidido parar o projeto de barragem. E, ao contrário, a criação de um parque arqueológico, em 1996, 200 km², quase 1.500 rochas, das quais 500 paleolítico,
extensão geográfica, quantitativamente o conjunto mais importante da rupestre conhecido no mundo, das quais a arte paleolítica, e uma longa sequência, que não é só paleolítica, mas que vai até o século XX. Quer dizer, temos uma continuidade de acronia, é uma representação, uma distribuição espacial que é fora do normal. A inscrição no Património Mundial da Unesco em 1998, extensão ao sítio em Espanha do Siga Verde em 2010, que fica, sim, agrupado no mesmo sítio. A primeira pergunta é que foi, mesmo no momento da descoberta, é porque é que isso se conservou? Porque esta arte se conservou? Quer dizer, porque é que temos, que diziam os primeiros historiadores, que é provável que as pessoas também pintavam e gravavam fora, é que não se conservou? Porque é que no Goa esta arte, se é paleolítica, se conservou? Se conservou porque temos, de facto, um clima distinto do norte dos Pirineus, que nunca foi assim tão frio, mas sobretudo porque temos, do ponto de vista tectónico, do ponto de vista geológico, uma rocha especial e sobretudo temos uma fraturação, uma tectónica que não existe nos outros sítios. Quer dizer que temos falhas, movimento tectónico importante e dentro dos blocos que estão dentro de várias falhas, em termos de movimento, temos uma fraturação. Esta fraturação é que permitiu a conservação. Porquê? Porque nesta fratura temos preenchimento no momento da intrusão do granito com sílica e com elemento metálico. Quer dizer que vamos ter um revestimento dentro das fraturas. É este revestimento que vai permitir que a água não penetre dentro da rocha. E por isso podemos ter uma oscilação climática do gelo e de gelo da água. Isto não vai fermentar porque a água não entra nesta superfície do painel que foram produzidos pela temperatura. Portanto, temos aqui, parecem os quadros, e sobretudo são quadros escuros. Normalmente, antes da reimposição desta pátina, que é a reimposição destas películas, destas pátinas de óxido de ferro que estavam dentro da fratura, temos aqui a composição, e a técnica que vai ser utilizada é a mesma que aqui temos no grafite do século XX. Qual é o objetivo? O objetivo é obter o contraste entre o traço, quer dizer que vamos ter um traço branco, no fundo, escuro. E isto, do Paleolítico até o século XX, o objetivo é o mesmo, obter um contraste. Quer dizer, quando estamos numa gruta e vamos desenhar um carvão numa parede de calcário branco, o objetivo é a mesma coisa. Criar um contraste e criar uma figura. Neste caso, a gravura no corpo e o contrário. Um traço claro numa superfície escura. Agora, o que é que aconteceu? Que quando foi feito, quando o traço, quando foi gravado durante o Paleolítico, temos este contraste. Ao longo do tempo, o contraste vai desaparecer, porque esta pátina que está por cima da rocha vai redepositar no traço. Então, nos casos que temos aqui, que são gravuras Paleolíticas, em muitos dos casos desapareceu o contraste. E temos exatamente a mesma tonalidade na integralidade do painel. Perdemos este. Vamos ver que isto não aconteceu quando a rocha ficou coberta por sedimento paleolítico, onde, neste caso, o contraste do traço ficou conservado. Temos várias técnicas, não vamos entrar no pormenor, mas temos mais comum é picotagem, vamos quase martelar a rocha, criar um impacto. O traço pode ser regularizado com o mesmo utensílio, podemos ver, mas temos em alguns casos também a utilização de pigmento. Qual é a temática? O arte paleolítico é exatamente igual à arte das grutas, vamos ter mais frequência, cavalo e um grande bovino, neste caso do cor Algarve. Noutro caso, normalmente na Cantábria, no sul de França, vai ser o bison, que vai ter este papel, grande bovino, cavalo. Vai ser grande parte da arte paleolítica vai ter estas duas temáticas. Vamos ter cá no Val da Cor Pirenaica, temos assim o corno em forma de S, viado, e tudo que temos em baixo é muito menos proporção.
frequência muito mais fraca. Representação humana, peixe, outro, a camuça, aves, carnívoros, quer dizer, estes animais vão ser representados em menos de 5% da totalidade. Como nas grutas, exatamente igual às grutas, vamos ter sempre signos geométricos associados com a representação zoomórfica, como temos aqui. Isto não é uma diferença com a das grutas, mas já quando foi descoberta em 1990, quando foi divulgada em 1995, já era possível ver que havia 3 grupos estilísticos diferentes. Quer dizer, que tinham as características paleolíticas, mas havia 3 grupos distintos. O primeiro está, sobretudo, na base, no fundo do vale, está diretamente associado à água, e está no sítio onde é possível passar de uma margem para outra. Quer dizer, sítios centrais na paisagem, com possibilidade de atravessar o rio, perto da água, e, como temos aqui nos casos apresentados. Temos outra característica, como temos aqui, são, sobretudo, picotagem, abrasão, quer dizer, que não são os traços mais finos, são traços visíveis de longe. Mas temos em alguns casos que vão começar a subir nas vertentes, quer dizer, que não são só no fundo do vale, também temos na vertente, a meio vertente, temos aqui neste caso desta cabeça de cavalo, acho que estão a ver no... Isto é mais fácil. Temos aqui a crina, a cabeça aqui, isto no meio da vertente. No xisto, nas rochas metamórficas, mas também no granito. Temos aqui o sítio da falha. No granito, podemos ver que são sítios um bocadinho distintos, quer dizer, que não temos esta facilidade para atravessar o rio, são grande falência, em alguns casos quase impossível de atravessar o rio, sítio um bocadinho diferente. E neste caso, no sítio da falha, temos associação entre a gravura e a utilização de pigmentos. E vamos ver que isto é interessante porque nas escavações mais recentes encontramos pigmentos associados com os estruturas. Característico desta fase, sobreposição de várias figuras no mesmo espaço, quer dizer que podemos determinar quais são as várias espécies, mas utilizaram voluntariamente, e vamos ver porque, o mesmo espaço para sobrepor as figuras, e a utilização também e a representação do movimento. Aqui temos o cavalo, acho que estão a ver com duas linhas também, com 2 cabeças. Não é um animal representado com 2 cabeças, é um animal representado em 2 posições para representar o movimento. E isto encontramos já neste grupo estilístico. O segundo grupo está a começar a utilizar os afluentes, não é só no fundo do vale, também temos nas pequenas ribeiras que vão convergir pelo cor. Temos muito mais figuras realizadas com incisões, quer dizer que não temos o traço martelado, temos o traço mais fino, menos visível. Em alguns casos temos um traço reiterado, temos de utilizar o mesmo traço várias vezes, mas temos também figuras humanas, nesta fase, como temos aqui do lado esquerdo. Representação dos animais com mais pormenor, temos 4 patas. No primeiro grupo são sempre uma vista de perfil só com 2 patas visíveis. Estilisticamente, com esta questão da representação da perspectiva dos conos, por exemplo, de outras partes, mas sempre na primeira fase, 2 partes representadas. Aqui temos 4, temos os cascos, temos o pormenor das figuras e técnicas diferentes. Nesta fase também temos a animação. Temos aqui, por exemplo, esta cabra pirinárica representada com 2 posições na cabeça. Agora, 4 partes visíveis, pormenor. Esta representação do volume também, com os pequenos traços assim ao longo do corpo. E o terceiro grupo, estilisticamente diferente, incisões, mesmo um traço muito fino, mas tem uma composição geométrica, quer dizer, que vão criar os corpos em função de formas geométricas e vão preencher
de várias traças, o interior do corpo, como temos aqui. Muito mais geométrico, não temos assim estas curvas que encontramos nas fases, as outras fases, as duas primeiras. Utilização também da vertente, quer dizer, que temos no fundo do vale, mas sobretudo nas vertentes que tem no planal, quer dizer, vai ser uma paisagem de todos, vamos ter gravura deste grupo estilístico em toda a paisagem, não é só no fundo do vale. Quer dizer que vamos, e temos aqui uma comparação entre as três fases que eu falei. A fase mais antiga, os pontos centrais onde é possível passar do rio Coa. Durante a segunda fase vamos mais a jusante, quase até a confluência com o Douro. E na fase mais recente temos quase a paisagem toda. Muitas vezes falamos do sítio do Coa. O Coa não é o sítio. São vários sítios. É uma região, porque quando estamos a comparar a distribuição geográfica do sítio da arte paleolítica do Val do Coa do lado esquerdo com os sítios da Dordogne, com uma inversão, para ser mais fácil de comparar do ponto de vista geográfico, o norte está neste sentido, mas temos mais ou menos a mesma distribuição com os sítios da Dordogne, do Val da Vézère, e ninguém fala do sítio da Vézère. A gente fala do Val da Vézère como um conjunto de vários sítios. Por isso que o Coa é uma região, não é um sítio arqueológico. Então é por isso que tem que ser estudado como uma região, não ser estudado como um sítio. São vários sítios dentro de uma mesma região. Agora, a questão é como é que é preciso datar. Já vimos que as datas radiocarbono deram um resultado muito mais recente que o expectável, que é lógico, estamos a datar uma coisa que está por cima do painel. Isto são datas, houve umas datas um bocadinho mais antigas, também que não foram publicadas, não davam muito jeito em DP, mas há datas de 15.000 ou 30.000 que foram metidas. Eu não acredito, acho que é uma mistura com carbono antigo, com grafite e com carbono mais recente. Eu acho que vamos utilizar a fase do público, a verdade está no contexto, quer dizer que isto para datar a arte, gravar só é uma solução, encontrar o sítio associado. E para encontrar o sítio associado não foi muito complicado, porque quando é preciso procurar, quer dizer que se ninguém procura, ninguém vai encontrar o sítio, ninguém está à espera de encontrar o sítio, e isso que aconteceu, quer dizer que só dos Mozingão, com base no mapa topográfico e a inspeção da topografia do Vale, foi possível encontrar uma plataforma, uma grande plataforma topográfica, que é o sítio da Cadinha de Santo Oboio, onde foi possível encontrar o primeiro sítio com base no mapa topográfico. E isto foi nas primeiras prospecções. Agora, o sítio é extremamente interessante porque é um grande meandro importante, temos uma plataforma topográfica e temos uma barragem, que não é vital, mas é uma barragem natural, temos um grande filão que está no meio do rio. E esta teve uma importância, foi muito importante porque durante muito tempo, durante centenas de milhares de anos, era uma barragem natural e a água subia até o topo desta barragem. E a ocupação humana estava relacionada com o facto de termos uma acumulação de água atrás. A primeira sondagem foi preciso encontrar tudo numa sequência, não vou entrar no pormenor, mas uma sequência do Paratico Superior, demonstrava já que havia sítios do Paratico Superior, quer dizer que esta ausência do sítio foi avançado como um argumento contra a datação paleolítica, não existia quando se procurava encontrava-se o sítio. Temos aqui uma sequência e temos, sobretudo, o que chamamos o Sul-Trense, que é uma fase, vamos dizer, intermédia do Paratico Superior, em que havia ocupação mais antiga e mais recente. Quer dizer, já se demonstrava que não havia uma fase de ocupação durante o Paratico Superior, mas que havia tudo uma sequência, quer dizer, que o sítio foi ocupado durante várias fases do Paratico Superior. O que chamamos de estruturas, são fogueiros, por exemplo, pequenas acumulações lares, que estavam associados nos níveis de ocupação. Quer dizer que isto, que havia sítios de habitat associado com a arte do Paleolítico. O que foi interessante também que, depois da decisão de parar a barragem do Coa, começamos a prospectar mais assim. Quer dizer que isto, no início, fazia prospecção da arte que devia estar afetado pela barragem do Coa, e depois, à medida que começamos a escavar, a procurar mais longe.
E isto também é uma diferença entre uma escavação de emergência, uma prospecção que vai estar associada com um projeto, e uma prospecção associada ou a criação do Parque Arqueológico do Val do Cuca, vai ver isto como uma região, um conjunto, e não como uma área que vai ser afetada por uma obra. E apareceram sítios também com grandes estruturas, com ocupação do sul cresce, que daqui demonstrava também que o Brandal granítico, que ninguém estava à espera de encontrar o sítio, também foi ocupado durante o processo. E, com base neste resultado, foi possível também ter umas datas, porque é sempre bom ter assim os números para mostrar às pessoas. Em 98 foi apresentado no Congresso em Lisboa e publicado só em 2001, apresentava também que era possível ter datas, que era possível ter datas radiométricas que demonstrava, que não demonstrava, porque já com a tipologia demonstrava que havia uma ocupação grande, várias fases do Partido Superior. Segunda fase de escavação do mesmo sítio da Candide, isso também foi extremamente importante, que durante os primeiros anos até 2001, a pessoa estava à procura do contexto do Partido Superior. Porquê? Para demonstrar que existia um contexto, a arte paleolítica do Partido Superior. Em 2014, começamos a escavar no mesmo sítio e escavámos os níveis mais antigos. E nos níveis mais antigos encontramos ocupação que não era do Partido Superior, mas que era do Partido Médio, com uma ocupação do homem neandertal, com os mais antigos de 155 mil anos, e com uma sequência, uma longa continuidade de ocupação humana. Porquê é que isto é interessante? É interessante para demonstrar mais uma vez que uma pessoa, quando encontra o que está à procura, e que como não precisava procurar mais longe que os 27 mil, não escavou, e foi preciso esperar até 2014 para procurar e demonstrar que havia uma ocupação antes do Partido Superior. Quer dizer que o objetivo era encontrar o contexto da arte, encontramos, e esquecemos que era preciso perceber o que aconteceu antes disto. E mais uma vez constatamos que nestas regiões onde temos uma concentração de arte do Partido Superior, há sempre uma ocupação do homem neandertal. Se o homem neandertal deixou uma arte, não sabemos, porque não temos arte homóloga dentro destas camadas, mas sabemos que quando o Homo sapiens chega a 34 mil anos, durante a eliminação, já havia milhares de anos de ocupação pelo homem neandertal. E isto é interessante porque eu venho demonstrar que esta região tem uma explicação para ter esta densidade de ocupação. Isto são os níveis do Partido Médio e isto são os primeiros níveis de ocupação pelo Homo anatomicamente moderno, o Homo sapiens sapiens, que se datam de 34, 32 mil anos. Isto é importante também porque temos um argumento a dizer que o Homo neandertal vai ficar um bocadinho mais tempo que no norte da Península Ibérica. Não havia dado nenhum sobre isto, quer dizer que vai ficar mais tempo, até 38 e 39 mil anos. Nos Pirineus, no norte dos Pirineus, neste momento, a 39 mil, já temos a ocupação do Ourignacense, onde se anatomicamente moderno. Neste caso, continuando, isto só aparece depois de 34 mil anos. Quer dizer que isto tem persistência do homem neandertal. O que acontece na parte sul da Península Ibérica é, ao contrário, uma chegada tardia dos primeiros ourigenses. Neste momento temos o contexto, temos paleo. Então é isso, não é? Estás a tocar em alguma coisa? Não. Isto não? Não, ok. Bom, então mesmo. Então, temos a sequência de geoarqueológico, dos depósitos associados com as datas. Temos, neste momento, 40 datas só para o Partido Superior, sem contar o Partido Médio, e que vão demonstrar que temos quase, podemos dizer, uma continuidade da ocupação humana. Isto é bom do ponto de vista científico, temos dados sobre a ocupação humana, mas é um problema quando temos esta sequência toda. Como é que vamos fazer, como é que vamos estabelecer uma relação entre esta sequência de ocupação e a arte
porque temos tudo. Quer dizer, quando temos só uma fase de ocupação é relativamente fácil, quando temos as fases todas, como é que vamos relacionar isto com a área? Temos também o modelo. Ora, isto eu acho que é importante porque muitas vezes temos que utilizar uma explicação simples para um processo muito complexo. O que temos neste momento é esta complementaridade entre o fundo global e o planalto. Quer dizer, que as atividades que foram encontradas, por exemplo, nesta fase, vamos escolher o livro de cerca de 30 mil anos atrás, durante o RFTS, temos ocupações do planalto associado com a caça e temos outras atividades no fundo global. Eu sei que isto não foi assim, que é impossível durante milhares de anos explicar assim, mas eu acho que o fundamental é realmente esta complementaridade entre o limite da meseta e o fundo oval. Eu acho que é fundamental para explicar esta concentração, esta densidade de ocupação humana. E, sobretudo, o facto de termos uma ocupação neandertal, o Homo sapiens sapiens, que vai utilizar esta diferença de altitude entre o fundo oval, que está a um bocadinho mais de 130, 120 metros, e o planalto que está a mais de 500, 600 metros. Vamos ter uma diversidade, uma área recórtona que vai justificar esta densidade de ocupação. E, sobretudo, temos um rio, com os recursos da pesca, dos grandes mamíferos, que são característicos dos planaltos, e dos recursos aquáticos, que estão no fundo do mar. Outra dado extremamente importante é com o estudo da deslocação das matérias-primas, podemos saber que temos sílex, se o sílex aparecer. Eu sei que sim. Fred, talvez ele não tocar nada. Não? Falar mais alto. Qual é que é o fecheiro? Qual é que é o fecheiro? É este. Então temos que jogar ele para a frente, não é? Quando chegar lá diz. Mais. Estamos a chegar, não é? Claro. E esta? E esta? Então carrega aqui. Não é isso. Tu não estás a carregar, então um botão no computador que desliga o ecrã. Ok, é esse. Pronto, sim. Sei que está. Temos o para trás. Sim, que é isso? Com o estudo das matérias-primas, temos de facto uma rede de contacto de cerca de 400 km. Eu acho que isto é importante porque, comparado com os sítios, enquanto temos deslocação de sílex na parte do litoral, temos sempre menos de uma centena de quilómetros. Quer dizer, temos deslocação norte-sul, mais sul-norte, temos a mesma coisa do lado espanhol, e neste caso temos 400 km com este. Eu falava da posição dos sítios, sobretudo da fase antiga, onde temos os sítios no fundo do vale, o sítio onde é possível passar este, oeste, oeste, este. Quer dizer que isto, a organização desta área está no sítio quase de passagem obrigatória do vale. E temos de ver que o Vale do Coas também está geograficamente num dos caminhos, que é o caminho histórico de todas as educações este-oeste, mas estamos, esta diversidade ecológica ao nível do fundo do Vale do Planalto, estamos também nos caminhos de deslocação. E temos, neste caso, de duas direções do interior, da meseta e do litoral. Quer dizer que temos a impressão que o sílex vem, que dois grupos distintos vêm se juntar do Vale do Coas. Quer dizer que estamos mesmo no sítio de agregação
E isto é interessante, temos esta deslocação em altitude ao nível da região, regional, mas também temos extra-regional, esta deslocação este-oeste nos caminhos de deslocação. Agora, como é que é possível, este é um bocadinho assim, esta temática, como é que é possível? Temos uma sequência de ocupação onde temos quase tudo, desde o Plântico Médio até o fim do Plântico Superior, como é que é possível estabelecer uma relação entre a arte e o contexto de ocupação? Isso foi possível com dois argumentos. O primeiro é estratigráfico. Temos, no caso do Fariseu, o Fariseu, o sítio que foi escavado em 1999, depois da decisão de conservação, onde foi possível encontrar uma rocha gravada por baixo de depósito geológico, foram datados, que contém material arqueológico. Temos ocupação humana, que estão a tapar uma rocha gravada. Isto para nós é o ideal, e isto tudo a gente estava à espera e conseguimos encontrar no Fariseu de 1991. Porquê? Porque quando temos assim uma gravura tapada, coberta por uma ocupação humana, sabemos que a gravura é mais antiga que esta ocupação. E neste sítio do Fariseu temos uma grande sobreposição do tipo que mostrei o primeiro grupo de gravura, que está coberto por vários níveis geológicos, mas também de ocupação humana. Temos ocupação humana na unidade estratigráfica 4, no topo na base da 6, e temos também um fragmento da rocha gravada que foi encontrado no fundo da sequência estratigráfica. Então sabemos que a gravura foi realizada antes da deposição. Quer dizer que não são as gravuras do fundo que são mais antigas que as figuras que foram gravadas em cima, que a sobreposição foi uma composição, foi feita numa fase relativamente curta. Porquê? Porque temos a sobreposição das figuras, também temos os argumentos sabendo que algumas das gravuras da parte de cima do painel foram gravadas antes, que estão mais baixos. Temos sequência estratigráfica dos depósitos que estão a tapar e temos a sobreposição das figuras na superfície em duas dimensões. Temos estas duas sequências e podemos correlar as duas. E temos este fragmento da rocha gravada que foi encontrado no fundo. Então sabemos, pelo menos, que esta rocha está em cima, que o pequeno quadrado verde foi gravado antes da deposição da camada mais antiga de 18.400. Então sabemos que temos uma idade mínima de 18.400 para todas as gravuras que foram feitas antes da figura que corresponde ao fragmento encontrado na base da sequência. Temos aqui a mesma coisa, com as datas, com a relação estratigráfica. E isto são as sequências de sobreposição. Quer dizer que isto são... Sabemos como é que foi, qual é a sequência de realização da sobreposição, é o que temos assim do lado esquerdo, e temos também as camadas que estão por cima. Podemos saber que tudo que está por baixo da camada 7 tem mais de 18.400, por relação estratigráfica e sobreposição. E temos o outro argumento, é que numa sondagem que não está diretamente em contacto com a rocha gravada, que está a 10 metros, encontramos um carvão que foi datado pelo radiocarbono e tem uma data de cerca de 23.000. E neste momento, a hipótese mais provável é que a realização desta composição, superposição de várias figuras, está em relação com esta data, uma fase mais antiga. Pelo menos, é mais antigo, quer dizer que é mais antigo o Magdalenense, e que está em relação com a ocupação subterrânea, o Grafitense. Temos aqui o fim do subterrâneo. Temos outro argumento, o argumento técnico, em um sítio com data de cerca de 20.000 anos, mais antigo, então, desta ocupação, encontramos uma ferramenta de quartzito, temos aqui, que foi afeiçoada e que foi preparada, a extremidade foi preparada, morfologia triangular, e temos assim que foi quase polido para ser mais resistente ao impacto. E vai criar um impacto de morfologia triangular com o fundo plano. Este tipo de morfologia foi exatamente o que encontramos
numa das gravuras, que é a primeira que foi encontrada, a primeira rocha da cara do inferno, temos aqui esta morfologia triangular com fundo plano. Quer dizer que era preciso, não vou dizer que foi exatamente este pico que foi encontrado no nível de 30.000 que serviu para gravura, para gravar esta rocha da canada do inferno, mas é preciso uma ferramenta com esta morfologia. E mais um argumento para dizer que a arte desta fase antiga, com esta sobreposição concentrada do fundo do vale, está associada com ocupação entre 30.000 e 23.000. Quer dizer que não é o início do Paleolítico Superior, mas é uma fase antiga do Paleolítico Superior. Outro ponto interessante deste sítio é que na camada 4, com data, temos data do carbono, vamos dizer, entre 12.000 e 11.000, eu acho que a mais segura é a volta de 13.000 calibrado, 12.000, 13.000, temos arte móvel. Isto o precisamos, que era preciso encontrar para todas as fases de ocupação, porque quando encontramos arte móvel, temos uma associação estratigráfica e uma datação, associação com um estilo. E o estilo que encontramos nesta fase, e o terceiro grupo, corpo geométrico, preenchimento no interior do corpo, incisões muito finas, que pode ser datado entre 13.000 e 12.000 anos. Temos argumentos técnicos, argumento estratigráfico para a fase mais antiga, temos argumento estilística com a fase mais recente do fim do Paleolítico Superior, e temos neste momento outro interesse é que podemos saber o que é que foi, quais são os animais que encontramos que foram caçados, o peixe que foram encontrados neste equivalente, no mesmo nível. E porque é que isto é interessante? Porque podemos comparar o que foi representado e que foi caçado. E vamos constatar, por exemplo, que o javali, o coelho, fazia parte da dieta, mas não era o animal com uma simbólica que merecia ser representado. E isto, eu acho que é extremamente interessante, porque vai permitir, como sempre, é exatamente a mesma coisa que algumas das grutas, por exemplo, nesse que foi encontrado resto de rena no interior da gruta, não há quase nenhum reno representado nas paredes. Quer dizer, o que está a comer não são os animais simbólicos, não é uma representação da dieta, quer dizer, o que temos assim representado não é uma representação direta de quais são os recursos que foram explorados. E podemos comparar, neste caso, entre a arte que está mesmo ao lado, da fase mais antiga, quais são os animais representados, mas isto parece mais uma influência ambiental, quer dizer, isto é mais o que temos em baixo da arte mais antiga, é mais uma representação dos animais que faziam parte do cotidiano, que estavam caçados. Na fase mais recente, há uma seleção de algumas das espécies animais. Por exemplo, aqui vamos a cabra. E é muito frequente também que algumas plaquetas de arte móvel foram fraturadas, voluntariamente fraturadas, e não encontramos a parte que falta. Aqui, por exemplo, a cabeça aqui desta cabra pequena que não foi encontrada. Algumas foram queimadas também. Eu acho que isto é interessante, porque a arte móvel, os animais não são os mesmos, e sobretudo o processo de utilização, da representação e de utilização não tem nada a ver com a arte rupestre que temos há pouco. Algumas das placas foram encontradas a menos de 20 cm da parede. Não temos nenhuma figura deste estilo por cima do painel. Está a arte móvel que foi encontrada mesmo no pé. Eu acho que é o conhecimento da arte mais antiga e, sobretudo, é um certo respeito de não utilizar a mesma superfície. Mas temos arte desta fase mais recente, a residência, há 10 metros, mas não vão utilizar a mesma superfície para gravar. 85 exemplares sobre 30 metros, quer dizer que no potencial deste sítio são centenas, ou talvez 1 milhar de placas numa área de 400 metros quadrados. Concentração de arte móvel neste sítio. Isto é importante porque fizemos uma escavação a 100 metros e não encontramos nenhuma plaquete de arte móvel a 100 metros de extenso desta concentração. E podemos estabelecer uma relação com a arte rupestre, onde vamos encontrar exatamente as mesmas convenções de representação,
preenchimento, traço fino, corpo preenchido. Esta é a composição dos anjos do corpo. Encontramos também, e eu acho que isto também é interessante, encontramos pigmento, seixo, com pintura, raspado, com possíveis figurações humanas associado com esta arte. E que foi atribuído no início ao Neolítico, quer dizer, que foi atribuído ao Lucénico, mas do ponto de vista estilístico encontramos até as mesmas composição, mas uma técnica diferente. Temos aqui em cima da faia que são quase iguais ao que temos na arte móvel. Quer dizer que isto é a arte móvel é extremamente interessante para estabelecer comparação estilística com a arte móvel. E mais recente encontramos em prospeção a mesma convenção, quer dizer que a técnica não é a mesma, não é uma incisão fino, mas foi encontrado num contexto também que deve ser a excelência do fino do Pleistoceno, também prospeção de superfície. Então, as fases gráficas temos esta fase antiga com mais de 18.400, provavelmente de 3.000 a 30.000, a fase recente 13.000 a 12.000, e temos neste momento um grande vazio que estilisticamente deve estar lá no meio, mas para o qual não temos um contexto arqueológico para dar uma data precisa a estas várias coisas. Estilisticamente temos coisas diferentes. Temos coisas provavelmente do início da Renascença até o fim da Renascença, mas não temos os argumentos arqueológicos para datar, para associar com o contexto arqueológico. Outro caso interessante, e que, por exemplo, apenas quase foi encontrado e foi publicado no relatório de 97, toda a gente pensava que se conhecia tudo, porque são sites clássicos, e de facto fizemos sondagem e encontramos mais duas rochas em 2018, e que são rochas extremamente interessantes, que estilisticamente são nestas fases intermédias entre as duas do Facebook. Ainda mais recente, isto foi começamos a escavar em fevereiro de 2020 e mandaram toda a gente para casa em março de 2020. Tivemos que esperar uns meses para continuar a escavação. Estamos a 100 metros. A rocha 1 que temos aqui em cima, no mapa, temos a rocha 1 do lado direito, é esta rocha, que é a rocha número 9, que está a 100 metros de distância. E no início da escavação só se conhecia um traço de 50 cm. Então, o pé da minha bota, aqui, temos assim um traço de 50 cm. E quando começamos a escavação, em 2020, ficamos assim a perguntar-nos o que é este traço grande, será o quê? Começamos a escavar e, de facto, vimos que o pequeno traço de 50 cm era, de facto, uma pequena parte de uma figura de 3,60 m de comprimento. Temos, mais uma vez, uma sobreposição entre a escavada arqueológica, a relação entre a camada arqueológica e uma rocha gravada. Como temos aqui. Por exemplo, temos aqui umas figuras que estão por baixo dos livros arqueológicos, e que este pequeno traço de 50 cm, de facto, era parte de 10 metros de comprimento de um painel gravado, com este castigo no centro. Escavação de 2022, onde temos assim os restos, os 50 cm estão aqui em cima, temos uma coisa, uma ovelha, que está aqui mais. Conseguimos, neste caso, remontar parte dos blocos que encontramos durante a escavação com a rocha gravada. Isto também não é bom para a visibilidade das gravuras, mas é ótimo, porque temos um argumento, sabemos que a gravura foi feita antes da camada que foi encontrada no fragmento, como temos aqui vários casos. Tentamos fazer a remontagem completa de todos os blocos que foram encontrados durante a escavação, que isto é um grande puzzle. Estão a ver a quantidade de fragmentos. E podemos dar uma ideia de reconstituir, de facto, como é que era o grande painel. Temos esta figura do Orogo de 3,5 metros, macho do lado esquerdo, mas temos uma fêmea e temos uma grande sobreposição na parte central. O grande Orogo do lado esquerdo e assim várias coisas.
que é que isto também é interessante? É interessante porque vamos ter uma noção de evolução paleoambiental, quer dizer, que o estudo dos depósitos vai permitir quais são as oscilações climáticas ao longo e explicar o que é que temos na deposição desta sequência sedimentar, que está relacionado com uma fase fria datada entre 18.000 e 16.000. Quer dizer, sabemos que a rocha gravada foi gravada entre os 18.000, temos uma fase fria que vai degradar, que vai fraturar a rocha gravada, e que temos aqui as datas que estão por cima das gravuras. Quer dizer, que os dados são quase e fosfato, são da datação por luminescência, que vão permitir e associar a degradação do painel gravado com uma rocha, com uma fase fria, que está aqui representado do lado direito. Este é um ponto interessante, constituição paleoambiental, datação mínima das gravuras, mas também encontramos, dentro da camada, uma camada que está por baixo desta camada de 18.000 e 16.000, encontramos 2654 e alguns com impacto da extremidade. O processo é exatamente o mesmo que utilizei para interpretar os picos com a extremidade triangular, utilizei pequeno sexto no quarto e constatei que o impacto produzido é um impacto circular, pequenino, comparado aos impactos que encontramos em várias das figuras do painel gravado. Isto vai dar uma relação direta entre o nível de ocupação, para o qual ainda não temos datado, e as gravuras, e, sobretudo, do ponto de vista técnico, pode demonstrar uma homogeneidade técnica da realização das várias figuras do painel. E isto, para mim, eu acho que é fundamental, porque neste momento, todos os dados, por exemplo, da rocha 1 parece uma composição homogénea curta, não é uma acumulação ao longo de muito tempo. E neste caso, também, a sobreposição realmente faz parte da composição. Não é uma acumulação de figura ao longo do tempo. Eu acho que isto é essencial porque temos uma noção do tempo de realização da arte. E isto permite dizer que isto é uma homogeneidade e não uma acumulação ao longo do tempo. É isto que aparece cada vez mais claro, é que esta sobreposição que parecia no início ser o resultado de uma acumulação do tempo de reutilização do mesmo espaço ao longo de milhares de anos, de facto são composições curtas. Isto é interessante do ponto de vista cognitivo, porque esta questão da sobreposição, da transparência das figuras, eu acho que do ponto de vista da cognição é extremamente importante, como é que se formam as imagens, dificulta a leitura das imagens, mas eu acho que isto faz parte da mensagem, que a mensagem não deve ser o mais fácil de ler as figuras, tem que haver uma dificuldade para uma função pedagógica da aprendizagem. Eu acho que isto é uma das vias que estamos neste momento a prospectar, é a questão do ponto de vista cognitivo, da questão do movimento também e da sobreposição. E encontramos com o seixinho também pigmento vermelho. Nos blocos todos que encontramos durante a escavação, nunca encontramos pigmento no traços. Então, isto é uma questão. Porquê que temos pigmento vermelho dentro da camada e que não temos pigmento nas gravuras? Porquê? Porque os motivos eram outros, quer dizer, que utilizavam o mesmo suporte do choso, mas eram pintados sem ser associado com a gravura. A pintura, o pigmento, estava utilizado no outro tipo de suporte, de matéria orgânica, vegetal, animal, que não se conservou. E isto também não podemos esquecer, quer dizer, esta parte mineral que se conservou dos utensílios, das estruturas e da arte, também está ao lado de uma parte que não se conservou. E, na minha opinião, tudo que estamos a ver, por exemplo, este grande painel de 10 metros, estava associado com muito material que não se conservou. Até podemos ter a estrutura para visita, para que estão à volta, e isto podia ter pigmento também. Quer dizer que quando estamos a ver isto, as figuras pintadas estavam isoladas, mas eu acho que deviam estar no outro tipo de suporte que não se conservou. Isto muitas vezes na arqueologia temos a tendência a esquecer, que estamos a trabalhar numa muito pequena parte que se conservou.
E que a gravura é o ideal, quer dizer, que isto é realmente uma picotagem ideal para se conservar, mas que isto devia estar associado com outras coisas que não temos. É por isso que o contexto, na verdade, também está num contexto, a verdade está num contexto, porque isto vai dar indicações que uma pessoa não está à procura, porque não se conservar. O só se conservar num contexto sedimentar particular. E temos uma ocupação ainda mais antiga, mas eu acho que isto não tem, que é mais antigo que as gravuras. As gravuras estão associadas com a queimada, sim. Interessante é que recentemente, há uns anos já, agora, foi encontrada uma gravura quase igual a uma das gravuras da Rocha 1 do fariseu ao Pedro Salamanca. E com o estudo das matérias-primas já se sabia que havia um tipo de matéria-prima que vinha desta região, quer dizer que este mapa que temos aqui, eu acho que é um excelente indicador das áreas onde potencialmente podemos encontrar arte rupestre. Quer dizer que isto é a rede social, quer dizer que isto é a rede de contacto social, e nesta rede de contacto social eu acho que vai ser possível encontrar os sítios de ocupação, mas também arte rupestre. E isto, a descoberta o cavalo com duas cabeças que parece exatamente tirado da Rocha 1 do fariseu, foi encontrado no sítio onde temos matérias-primas que vêm desta região, no sítio do Monte do Coco. Quer dizer, que estamos na mesma rede social de contacto com este produto. E a questão que continua, que já temos a certeza que temos o ciclo contemporâneo, quer dizer que os ciclos da arte rupestre nas grutas e o arnir são contemporâneos. Não é o que se pensava no início, quer dizer que não é no fim do ciclo da arte das grutas que as pessoas vão sair e vão gravar o arnir. Não é isto. Temos, do início até o fim, temos uma arte nos dois suportes, mas que não sabemos realmente se é uma questão de conservação diferencial, se este tipo de arte do arnir existir também na entrada das grutas. Isto não sabemos, não temos argumento. O que sabemos é que, por exemplo, muitos dos sítios que não têm as paredes, abrigos, por exemplo, que não têm as paredes pintado ou gravado, encontra-se lasca de calcário caído na escamada com pintura. Quer dizer que muitos deviam estar pintados, mas não se conservaram, quer dizer que não caíram, colapsaram da parede, isto temos a certeza, mas não temos argumento para dizer que havia uma arte do arnir. O que sabemos é que não havia uma arte das grutas, porque não há gruta das rochas metamórficas. Não há, ou a pequenos abrigos, nunca encontramos arte paleolítica realmente nos abrigos do Nova Cor. Se as funções existem, eu acho que a interpretação era um distinto. Isto não sabemos. O que se vê neste momento é que a estrutura, o nível da organização dentro do vale, da paisagem, é mais ou menos parecida à estrutura interior das cavidades. Quer dizer, nas cavidades temos áreas com visibilidade, com pouca visibilidade, e encontramos também esta dicotomia entre as figuras visíveis, menos visíveis ao longo do tempo. Mas eu acho que a interpretação é o mais complexo porque eu acho que não há uma. E que vamos interpretar há 30 mil anos uma função que não vai ser a mesma que quem gravou a pequena arte móvel 10 mil anos depois do painel gravado do fariseu, por exemplo. Isto não podemos entrar nesta questão e ver a arte paleolítica como um conjunto. Tem critérios que são sempre iguais, que vão representar os animais de perfil, vão selecionar alguns, mas eu acho que a função e a interpretação é diferente e, sobretudo, a visibilidade é diferente. Esta questão da sobreposição, para mim, também é extremamente importante. De que não vamos encontrar esta sobreposição nas fases mais recentes. Temos a juxtaposição das figuras, tipo uma cena, uma história, uma narrativa, que não é a mesma que a fase mais antiga. A sobreposição é outra linguagem, é outra função. E isto, eu acho que isto é outro fato. E para acabar, muito rapidamente, que temos para convidar para ver o museu. De facto, o museu é interessante, mas eu acho que o mais interessante não é o museu. E realmente, no COA temos a sorte de ter a oportunidade de ver arte paleolítica, para que cada vez mais os grandes sítios, Altamira, Lascaux, Chauvet, são réplicas, que vamos ver assim uma resina de 5 pigmenta. Neste caso do COA, temos a sorte, temos o museu, que vai explicar um bocadinho o que eu falei hoje, mas temos a sorte de estar a ver a arte e, sobretudo, no sítio onde foi pensado
e realizar. Eu acho que isto vai ser cada vez mais difícil. E isto é um bocadinho nosso, era o projeto do COA. O projeto do COA é isso que dá, quer dizer, cada vez mais temos o objetivo é fechar as lutas, fazer réplicas para dar oportunidade a mais gente de visitar. No caso do COA, eu acho que temos que aproveitar do ponto de vista da conservação. Claro que nunca vai ser um turismo de massa, e não deve ser um turismo de massa, mas pelo menos dar a oportunidade para as pessoas de ver a arte onde foi realizado. Isto, era a mesma ideia que parámos uma barragem e para dar a oportunidade às pessoas a ver, não vale a pena parar um projeto deste se para mostrar uma réplica dentro do museu. E por isso que esta parte das visitas eu acho que é fundamental. Outro aspecto que eu acho que é fundamental é a questão do acesso rápido ao conhecimento. É por isso que somos um centro de ciência viva e, sobretudo, o sítio fariseu que eu mostrei, que foi descoberto em 2020 já era acessível com o caiaque. Quer dizer, a pessoa podia visitar o sítio. Eu acho que isto também é fundamental no projeto. Quer dizer, que sim, não podemos dizer, não vamos mostrar nada, vamos esperar ter o resultado e daqui a 20 anos talvez vão ter a oportunidade de ver o sítio. Não, isto também fazia parte do projeto do COA. O projeto do COA é divulgar o conhecimento. As dúvidas, claro, que estamos em um processo de escrita. Viram que os últimos materiais são de uma escavação de 2022, não é? Ainda estamos à espera de umas datas das cavadas com relação direta com os livros. Mas eu acho que este acesso direto aos originais e a investigação, eu acho que é fundamental no projeto. Na junção entre dois patrimónios mundiais, eu acho que isto logo cita assim, o Dom Vinhater e o Arte do COA, na confluência entre o COA e o Rio Douro. E várias coisas interessantes. E isto foi de manhã, de ir escavar, eu vou convidar toda a gente a ver realmente a arte ao ar livre no sítio, que não tem nada a ver com as fotografias. Eu vou acabar aqui.